Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre candlesticks de novo e depois eu vou entrar aqui nesses assuntos. Então, vamos lá. Candlesticks. Enfim, o que é o candlestick? O candlestick é a leitura do mercado, tá? Em um determinado intervalo de tempo. O que é candlestick? O candlestick, acho que essa aqui é até a imagem que eu usei para botar lá como exemplo. É ela mesmo. O que é o candlestick? O candlestick nada mais é do que a leitura rápida do que aconteceu naquele intervalo de tempo. Ah, mas como é que eu leio isso? Simples. Normalmente, tá? Não é regra. Cada um tem o teu. É igual bunda. Mas não é regra. Normalmente, o candlestick verde apresenta uma alta no mercado e o candlestick vermelho uma baixa. Beleza? Aí vamos lá. Vamos supor que o cara, todo mundo que sabe de gráfico sabe que tem o tempo, né? Que o gráfico corre e um valor. Nesse caso aqui, o valor aqui é o dinheiro. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Vamos supor que esse candle aqui representa 1 minuto, tá? Ele abriu, fez as movimentações lá do dinheiro, nego comprando e vendendo, e ele fechou, acabou o tempo dele ali em 1 minuto. Então, esse cara aqui ele teve 1 minuto de movimentação, de oscilação. É igual esse aqui, tá? Vamos supor que o tempo gráfico aqui para os dois seja de 1 minuto, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu naquele minuto? Vamos lá. Vamos supor, tá? Vamos supor que aqui embaixo, eu vou tirar aqui uma print screen, vou jogar lá no Paint, né? Vamos supor que aqui embaixo tenha um valor de 10 reais. Nossa, que 10 horrível. Tá? 10 reais. Beleza. E aqui em cima tem um valor de 15 reais. Isso está valendo para os dois, tá? Tanto para o verde quanto para o vermelho, tá? Aqui em cima tem um valor de 20 reais. Opa, que vírgula é essa, gente? Tem um valor aqui de 20 reais. E lá embaixo tem um valor de 5 reais. Maravilha. Vamos lá. O verde é uma alta, tá? Então, vamos supor que ele deu 10 horas da noite. Aqui são 22h18. Vamos supor que 22h19 virou. Esse candle começou a se formar. Ele começou a se formar valendo 10 reais, tá? É o final do corpo aqui. Beleza? Na verdade é o início, tá? Mas vamos lá. Essa ali foi a abertura do candle. Tá se passando o tempo. O preço é fixo? Não. Tem gente que está comprando e tem gente que está vendendo ali a todo momento. Então o preço ele vai ficar subindo e descendo. Esse candle, se ele passar da abertura para cima, ele vai ficar verde. Se ele passar para baixo, ele vai ficar vermelho. Então, em um determinado momento, nesse curto período de tempo aqui, esse cara era um candle vermelho, tá? Quando subiu todo esse outro movimento, ele era um candle verde, tá? Então vamos lá. Essa aqui foi a abertura do mercado, ele abriu a 10 reais. E dentro desse 1 minuto, ele conseguiu variar, ele chegou nessa mínima, tá? Ele chegou a valer 5 reais. Dentro desse 1 minuto, ele chegou nessa máxima, tá? E chegou a 20 reais. E quando fechou aqui, ó, 20,20, ele fechou nesse preço, 15 reais. Então você com uma breve olhada ali, você já consegue fazer uma leitura rápida do que aconteceu dentro daquele determinado tempo, beleza? E mesma coisa inversamente é com o candle vermelho. No caso, o candle verde é quando ele sobe, né? É o movimento para cima. E o candle vermelho é o candle que ele vai se movimentar para baixo. Então ele abre aqui em cima, a abertura dele é aqui em cima, tá? Ele desce no resultado final, mas chega uma hora que esse cara ele faz um movimento para cima. Por isso que ele deixou esse pavio, essa sombra, tá? Tem gente que chama de sombra, tem gente que chama de pavio. Mas enfim, esse pavio aqui nada mais é para indicar que esse cara, ele, em um determinado momento, ele subiu, ele fez esse movimento para cima. E ele passou a ser um candle verde, tá? Pode ter sido no meio do tempo, pode ter sido no início do tempo, pode ter sido no final do tempo, tá? Porém,
Depois dele subir e virar um candle verde, a força de venda foi maior, tá? Então, esse candle, essa força de compra foi menor do que a força de venda. No caso, esse cara desceu, esse cara caiu, tá? E chegou numa mínima de R$5. Chegou numa mínima de R$5. Porém, quando o tempo estava acabando, o pessoal de compra teve força para reduzir esse impacto, né? Que ele chegou aqui, essa mínima dele. Então o pessoal comprou aqui um pouquinho e esse cara fechou valendo R$10. Começou valendo 15, fechou valendo 10. A mínima foi 5 e a máxima foi 20. Mesma coisa o candle verde. Começou valendo 10, né? Terminou valendo 15. É esse cara ali em cima. A máxima foi 20 dentro daquele determinado tempo. E a mínima foi R$5. Então, beleza. Então, esse aqui foi o candle, tá? Eu vou estar abrindo aqui a minha plataforma de negociação e vou estar mostrando para vocês, tá? Esse cara aqui tá branco e preto, tá? Ela já vem assim, a plataforma já traz ela assim para mim. Porém, isso não é problema, tá? Na verdade, ela ficou assim porque sem querer eu fechei aqui o meu programa aqui, que estava tudo configurado bonitinho e ele desconfigurou, tá? Mas isso é só você clicar ali, candle, esse é o candle preto, né? Calma aí, o candle branco é o meu candle de alta, então eu vou falar que ele é um verde. Vou botar esse verde aqui de cima. E o negativo nada mais é o meu candle vermelho. E olha, voilá, ficou uma bosta. Mas calma aí. Calma aí, mas é isso aí mesmo, é praticamente isso. Deixa eu ver se não tem. Vou botar esse verde um pouquinho mais claro aqui. Tá, eu não vou botar esse verde limão aqui, vai ficar logo gritante logo. Pronto, maravilha. Agora sim. Agora sim. Eu sou daltônico pro verde, tá? Tem gente aí que sabe. Enfim. Vamos lá. Beleza, então. E esse gráfico aqui, ele tá no tempo gráfico de um dia. Então cada candle teve um dia para poder se formar. Esse cara aqui teve um dia. O vermelhinho do lado dele teve um dia. E assim a gente foi indo, tá? Beleza, maravilha. O que isso aqui quer me dizer? Que na sexta-feira o mercado teve uma pequena alta, tá? Ele saiu ali de R$22,11 e terminou em R$27, aliás. E 11 centavos e terminou em R$27,21 para 22 ali, mais ou menos. Mas, porém, a mínima dele bateu aqui embaixo, a mais ou menos R$27, R$26,99, e a máxima bateu em R$27,40, tá? Então você teve você olha ali, tá? O tempo de resposta é muito rápido, você vai saber ali o que aconteceu em um período muito curto de tempo. Então vamos lá. Então, explicado aqui o que é o Candlesticks, eu tirei um pouquinho aqui o zoom, tá? E vou entrar agora no detalhe do que é a tendência. Eu falei um pouquinho, tá? Eu dei uma pincelada, mas eu vou falar aqui novamente. A tendência é que o mercado ele não se move de forma linear, tá? Porém, ele cria uma tendência, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ele teve uma tendência de alta, mas para ele chegar lá em cima, ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Mano, ele vai assim. Quando ele tem esse vazio aqui, a gente chama de gap. Cadê? Aqui, esse cara aqui, ó. Quando ele tem esse vazio aqui embaixo, é porque é de um dia pro outro, tá? De um dia pro outro ele começou lá embaixo, mano. Então ele teve um gap ali de baixa, tá? Ele teve um gap de baixa, tá? Esse aqui terminou um dia. No dia seguinte ele já começou aqui embaixo. Porém ele começou a retomar ali o que ele estava fazendo e continuou o movimento, tá? Então voltando aqui. Pra gente ter esse movimento, essa leitura,
ele vai em zigue-zague até ele chegar lá e depois ele começa a cair de novo, tá? Mas enfim, aqui embaixo aqui tá o tempo gráfico, tá? Cada um candle tá um dia e como tá um zoom muito distante, você pode ver aqui que tem vários candles aqui, tá? Tem muitos candles aí, tá até meio coisa aqui, meio zoado. E aqui embaixo aqui tem os anos, ó, 2016, 2017, 18, 19 e 20. Então vamos lá. Então, o que é a tendência do mercado? O que define que ele está em tendência de alta, tendência de baixa, ou está em uma consolidação, que também pode ser chamada em lateralização, tem gente que chama de várias coisas, mas enfim, ou o mercado está subindo, ou ele está descendo, ou ele está indo para o lado, tá? Então vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. O que define é que você vai fazer a figura na tua cabeça do que está acontecendo com o mercado, tá? Você pode desenhar aqui do jeito que eu estou fazendo, ó, pegando ali o palitinho ali e traçando, tá? Então vamos lá. Eu vou terminar aqui, que esse aqui foi o término do dia, mas enfim. O que aconteceu nesse dia? Nesses dias, tá? O fundo aqui embaixo, ó, o fundo desse cara, pô, esse bagulho aqui tá muito zoado. Aqui. Esses fundos, o fundo, ele é sempre os fundos, né? O mercado vem da esquerda para a direita. Então os fundos, eles são sempre mais altos do que os anteriores, tá? E os topos também são mais altos do que os anteriores. Então aqui a gente tem os fundos, né? E o topo é aqui em cima, tá? Então vamos lá. Eu não vou botar em todos não, porque o bagulho aqui tá difícil, que o bagulho tá doido aqui, eu não vou perder muito tempo não. Mas enfim, ó. O fundo, que é a parte de baixo, a parte inferior, ela é sempre mais alta, né? Aqui, ó, tá mais alta do que a anterior e essa aqui tá mais alta do que a anterior. E o topo também. Esse topo aqui tá, né? Esse aqui tá mais alto do que o anterior e esse aqui também tá mais alto do que o anterior. Aqui foi um final de pregão, né? Então, na verdade não foi um final de pregão, isso aqui foi um gap mesmo. O mercado caiu pra caraca e aconteceu isso. Mas enfim, depois o movimento continua. Aqui tem um fundo, que esse fundo aqui é mais alto do que o anterior e esse topo aqui também é mais alto do que o anterior. Então isso aqui classifica uma tendência de alta. Vamos lá. Então eu falei aqui da tendência de alta, tá? A tendência de alta é quando o fundo são mais altos do que os anteriores e o topo também. E a tendência de baixa é quando eles são mais baixos do que os anteriores. Então esse topo aqui é mais baixo do que esse topo aqui e esse fundo aqui também é mais baixo do que esse fundo aqui. Isso se caracteriza uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Ah, mas como é a lateralização? Simples. Vamos lá. Vamos mudar aqui o gráfico aqui. Vou botar o gráfico para 60 minutos e procurar uma lateralização. Não é difícil de achar não, tá? Já achei aqui duas. Mas enfim, vamos lá. Esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui é uma lateralização. Por que lateralização, João? Porque esse cara não sai daqui, tá? Ele não tem tendência, ele não está em tendência de alta nem tendência de baixa. Ele está lateralizado. Ele não tem força para subir e não tem força para descer, tá? Isso aqui são as três tendências do mercado. Ou ele está em tendência de alta, né, subindo, ou ele está em tendência de baixa, ou ele está lateralizado. Pô, mas João, mas aqui tem um fundo aqui e tal, e tem um fundo ali depois que é um pouquinho mais alto e tal, e depois mas aqui ele perdeu o fundo, tá? Aqui ele está com um fundo igual o anterior, igual esse primeiro fundo aqui de trás, tá? Então a gente aprendeu aqui as três tendências que o mercado pode ter, tá? Então, vamos lá. Eu vou fechar esse vídeo aqui e vou abrir o vídeo do suporte e resistência, tá? Para quem não tiver tempo de assistir tudo de uma vez, assiste esse primeiro da tendência de mercado em gráfico e a gente vai começar a fazer uma parte que é a parte operacional,